Seja bem-vindo a mais um vídeo Investindo do Zero. Tá um pouquinho o barulho de chuva aqui porque o tempo tá meio fechado, mas o assunto de hoje é sobre balanceamento de carteira de ações, beleza? Sempre que eu explico para alguém sobre como eu faço, a pessoa pergunta: mas não tem como você me ensinar, me explicar melhor aí? Então esse vídeo vai ser para isso, porque eu preciso mostrar minha tela, mostrar a planilha aqui, mostrar as tomadas de decisões, e também vai ser para quem já tem algum produto, vai ser para quem não tem nada ainda de ação. Então vai ser um vídeo bem enxuto para esses dois públicos aí, beleza? Então, para você que não tem nada ainda, vai ser bom para você começar. Para você que já tem, vai ser bom para você corrigir sua carteira. Às vezes você fica com medo, será que eu estou muito exposto a tendo essa ação? Será que é melhor eu comprar outra? Quanto será que eu tenho que ter? Então, vai ajudar para você corrigir sua carteira. Eu, quando comecei também, comecei cagado pra caramba. E essa metodologia aí que eu criei, mas foi baseado em várias outras pessoas que também fazem por questões de nota, que você vai ver lá que eu dou as notas para a empresa. Então tem gente que faz por questão de nota, tem gente que faz por fundamentalista, né? Então eu juntei as duas coisas. Eu vejo os fundamentos, dou as notas, faço o balanceamento total dela. Então eu juntei e é isso aí que vai virar, beleza? Então vai ficar aí para você que tem vontade de aprender a como fazer sem se expor tanto a risco, beleza? Então fica aí com a minha tela. Beleza, estamos aqui na planilha de balanceamento dos investimentos e aqui é onde eu faço todo o balanceamento meu mensal, beleza? Então eu vou rodar aqui um pouquinho explicando elas. Eu tinha feito algumas simulações aqui com um colega meu, por isso que está sem alguns valores aqui, alguns valores que eu joguei aqui também, mas vou explicar desde o começo aqui como que funciona, beleza? Então, quando você abre ela, o primeiro passo é você preencher aqui onde está a setinha com 1, que você vai colocar o quanto que você tem na corretora 1, corretora 2. Eu deixei duas opções de corretora porque dificilmente a gente trabalha com mais de duas corretoras, né? Então, eu deixei aqui, por exemplo, eu mesmo trabalho com duas, tenho duas, mas na verdade movimento uma só. Eu tenho na Rico, não lembro valores lá agora, mas jogar aqui 8 mil. E na Clear mais, sei lá, 30 mil. Então eu tenho aqui um total de saldo nas corretoras lá, né? Saldo não, aqui tá escrito errado. Patrimônio que eu tenho nas corretoras, contando com o saldo que eu tenho já lá, tá? Então eu fiz a transferência para a corretora, quanto que eu tenho aplicado mais o que eu tenho lá. Então eu tenho 38 mil. E de reserva de emergência eu tenho aqui hoje, vamos supor que eu tenha 2 mil. Eu quero crescer também o meu saldo de emergência, hoje eu tenho 2 mil, beleza? Aí aqui que vem a parte do balanceamento, tá? Eu deixei alguns ativos aqui, alguns eu tenho, alguns eu estou estudando, alguns eu não tenho ainda, nem que vou estudar, que eu estava fazendo a simulação, por isso que eles estão aqui. Então, vou dar o exemplo, tá? Por que tá mais grosso a linha aqui, se você ver? Porque eu separei por fundo de fundos imobiliários, ações, BDR e reserva de emergência, beleza? Então, vou só fazer a simulação aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu quero esses fundos imobiliários aqui. Coloquei o ativo, o nome do papel aqui, o código, né? O nome eu coloquei aqui. O HGLG eu não tá aqui, eu não sei porque eu não coloquei, mas tá aí, faz de conta que já tá o nome dele certinho aí, pra gente saber do que é. E aqui o setor, tá? Fundo imobiliário, dei aqui o Banco Inter, B3, Centauro, beleza, tá tudo aqui. Alguns, por exemplo, Centauro, Magazine Luiza, e o Soma aqui, eu coloquei como comércio porque, na minha visão de negócio, pelo menos, eu considero, por mais que seja, por exemplo, moda, aqui é da parte de moda, né, vestuário, e o Magazine Luiza não tem muito isso de vestuário, eu classifico como comércio porque a parte do comércio, a porta de comércio, influencia diretamente neles, tá? Então eu prefiro categorizar pela influência do que pelo setor ali, se é comércio, se é moda, se é tecnologia, se é produto eletrônico, aliás, né?
Então, prefiro categorizar ele assim, o setor, beleza? Então, depois que eu coloquei o setor, depois eu vou explicar para você por que é importante estar aqui. Eu começo a dar as notas, tá? Começo a dar as notas para cada ativo. Eu vou zerar aqui todos eles, só para a gente conseguir fazer um exemplo certinho aqui, beleza? Então, zerei aqui, as notas estão todas zeradas. Quando eu coloco um ativo aqui que eu quero selecionar, por exemplo, o Banco Inter, qual nota que eu dou para o Banco Inter? Eu seleciono lá no Fundamentos, já teve, acho que uma aula que eu expliquei sobre isso, um vídeo, sei lá, só dá uma procurada aí que você acha, falando sobre o Fundamentos. Tem uma porrada de vídeos explicando sobre o que é, como que avalia certinho lá, os números lá no site do Fundamentos. Se não me engano, tem o canal no YouTube que chama 500 Pratas, alguma coisa assim. O cara explica tópico por tópico lá o que é de cada empresa, como que é calculado. É um pouquinho longa a aula lá, você vai demorar umas 2, 3 horas para assistir tudo, mas vai ser bem completo. Então eu avalio por lá e dou a nota. Vamos supor que de acordo com o Banco Inter, o que eu vi lá, eu decidi dar nota 80 para ele. Beleza, dei nota 80. De acordo com o que eu tenho e de acordo com a nota que eu dei, eu tenho que dar 80. Como não dei nota em mais nenhum aqui, então significa que eu tenho que estar com o total do meu patrimônio lá, porque eu só tenho ele. Mas então, antes que eu vou fazendo, eu já seleciono várias empresas e já vou dando as notas, tá? Se você nunca investiu, faz isso, escolhe lá pelo menos umas 5 empresas, 3 empresas e dá as notas para ela, tá? De acordo com o que você acha, com o que você quer das empresas, de acordo com o que você vê de projeção dela para o futuro, beleza? Então, vamos supor que aqui na B3 eu vi lá os números delas, não tá muito legal, eu dei nota 50. Ele já começou a fazer a divisão da análise aqui, tá? Tá meio bugado aqui, mas daqui a pouco ele para com esse bug aí quando a gente começa a dar nota para mais empresa, tá? O Itaúsa aqui, eu vi lá, o Itaúsa tá legal, tá massa, deu lucro pra caramba no último trimestre, tá com bastante, uma projeção otimista e nota 90. Opa, então tem que ter 16 mil nele aqui. Você viu que ele começou a fazer a divisão aqui proporcional à porcentagem que ele puxou aqui nessa coluna, de acordo com a nota, beleza? Então a nota 90, então tem que ter uma porcentagem maior dele do que o que tem nota 80. Então ele já faz esse cálculo aí pra gente, beleza? A Magazine Luiza decretou prejuízo nesses últimos tempos aí, então vou deixar ela zero, porque vou deixar ela em stand-by aqui para ela ficar em análise aqui, para não sair do meu radar. Uma hora eu dou uma pesquisada melhor nela, vamos vendo os resultados dela aí. MRV, ó, o setor da construção vai crescer pra caramba, vamos colocar aqui nota 70. MRV é uma empresa massa. Ser educacional, depois que acabar a pandemia, ser vai crescer pra caramba, não sei o que, então vamos dar nota 75 para ele. Então aqui você vai dando todas as notas para as empresas que você quer. Por exemplo, aqui eu dei para 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que eu comecei a investir hoje, escolhi essas 5 empresas aqui, vou fazer o aporte desses valores aqui. E sem contar aqui, a gente tem aqui também na reserva de emergência. Por exemplo, eu tenho conta ela no conta e tem uma conta corrente. Lá no conta eu quero dar nota 70, porque eu quero guardar um tanto, e a conta corrente eu quero deixar menos, quero deixar só o giro ali do mês e tal, então eu vou dar nota 45. Beleza? Então, ó, reserva de emergência que eu preciso. Reserva de emergência vai ficar em 5.800 e pouco, tá? Não é o jeito mais ideal de você calcular a reserva de emergência, mas para quem não, não tem outro modo aí, já vai ajudar bastante. O ideal mesmo é você fazer uma reserva de acordo com o seu gasto. Por exemplo, aqui o giro mensal meu é 3.750. O ideal é eu ter pelo menos lá 3, 4 meses
para me bancar caso não ter receita nenhuma. Então seria, sei lá, 10 mil e pouco, beleza? Mas aqui já vai dar um parâmetro aí para você, tá? Mas fica a critério seu também, você pode zerar aqui o saldo de emergência até, ó, não tenho saldo de emergência, não quero ter saldo de emergência, beleza. Não precisa de mais nada, já tá fechado a conta. Beleza, então a gente volta para cá e aí eu vou fazendo minhas compras. Vamos supor que eu fiz uma compra lá e coloquei 8 mil aqui, coloquei 4.500 aqui, coloquei mais 9 mil aqui, 7 mil, e aqui por algum motivo eu coloquei só 4 mil. Opa, 4 mil. E na próxima compra minha, por exemplo, eu comprei por alguns motivos. Comprei pouco aqui no Ser, porque foi um dia que subiu bastante, então estava lá com uma alta de 5%, ainda mais a volatilidade que a gente está sofrendo hoje na Bolsa. E alguns desses ativos aqui são ativos que são bastante voláteis, então pode acontecer de algum ativo aqui ter crescimento ou queda aí de 7, 10%. Na minha opinião, não influencia a nota, mas pode influenciar o quanto eu vou aplicar lá no dia, tá? Então, normalmente eu aplico sempre uma quantidade maior naqueles ativos que estão com uma quantidade mais baixa e estão em queda. Então, por exemplo, Itaúsa, faz de conta que Itaúsa eu coloquei 8 mil. Eu já tenho 8 mil lá, já faz alguns meses que eu estou investindo e chegou lá um mês, eu dei uma olhada aqui, o Itaú estava crescendo 5%. Ah, vou colocar mais, não vou. Tem outra prioridade aqui, a Ser. Vamos dar uma olhada lá na Ser. A Ser está com um crescimento hoje, um aumento no valor das ações de 0,7%. Vou colocar nela aqui, subir ela aqui para 7 mil e vou distribuindo assim. Aí lá no outro mês, ou então no meio do mês aqui mesmo, opa, deu uma queda boa no Itaúsa. Aconteceu alguma coisa com a Itaúsa? Não aconteceu nada, foi só por conta de mercado mesmo ali que teve essa queda aí de 2, 3%. Então é um bom momento para voltar a colocar dinheiro nele aqui. Beleza? Então vou colocar lá mais 1.300. Vai ficar 9.300. Então eu vou balanceando dessa forma aqui, porque ele acaba tirando minha decisão emocional. Ainda tenho, mas acaba sendo menos, tá? Você consegue ser mais racionalizado possível na sua decisão. E quanto mais racional, menos você tem chance de tomar a decisão por impulso, que é o maior erro de quem investe, é isso daí. Ficar com medo de colocar ou ficar com medo de tirar e deixar de ganhar, né? Porque não perde, deixa de ganhar. Então, acaba tornando mais racional possível, pelo menos da forma que eu conheço, fazer as tomadas de decisões dessa forma aqui, tá? E aí vamos supor que virou um mês. O que você tem investido aqui vai mudar, vai crescer, vai diminuir, independente disso, vai mudar. Então você pega, abre a corretora, atualiza os valores aqui. Então, por exemplo, hoje o Banco Inter, eu tenho lá, a corretora fala que eu tenho 8.100. Atualizei aqui, significa que ele está quase 100% ali. A B3 deu uma queda lá, fiquei com 4 mil. Opa, 77%. E aqui vamos supor que já está os valores arrumados. Aonde que eu vou colocar o meu dinheiro? De acordo com a minha análise aqui, se não tiver nenhum outro ativo aqui que eu quero começar a investir, eu vou colocar na B3. Eu tenho lá, sei lá, eu coloco por mês 3 mil. Eu vou mudar os valores ali e tal. Aí é onde que vai ser o maior lugar que eu tenho que colocar dinheiro? Vai ser na B3. Mas eu já perdi R$ 500. Então você vai comprar mais. Você vai comprar mais. Continua sendo a mesma empresa, os mesmos valores, continua tendo a mesma prospecção lá de inovação e tal. Então não tem por que não manter os aportes aqui. Por um lado é bom,
porque você vai diminuir o seu preço médio, porque como que você sabe se tem lucro ou prejuízo? Você compra várias ações, várias vezes, em vários preços diferentes, mas o que conta é o preço médio que você comprou. Então é tudo que o valor que você comprou, com todas as quantidades lá, ele vai puxar um preço médio. Então quando você compra mais baixo, você vai puxar o seu preço médio mais para baixo. Então quando subir, ela não vai precisar subir lá o valor que você comprou no começo, lá que tá comprou caro, vamos supor. Então ela vai acabar diminuindo, vai ajudar para isso, porém corre o risco de cair mais um pouco, mas é questão de pensamentos, né? Eu, por exemplo, nascer hoje, eu tô com, sei lá, uns 700 negativos, R$ 700 negativo. E vira e mexe eu acabo colocando nela, porque eu vou fazendo o balanceamento das outras ações e acaba que a Ser acaba caindo mais um pouquinho e eu aplico mais, como eu coloco o saldo maior aqui, né, todo mês, acaba que ele vai precisando mais aqui na Ser. Eu sempre deixo ela, como não, o setor da educação hoje não é um setor que está bom aí, não tem perspectivas ótimas de mercado aí para o próximo um ano, então eu acabo deixando ela assim, ó, não dou tanta prioridade para ela, diminuir um pouco a nota dela, não tem problema diminuir a nota, por exemplo, ó, a nota da ser educacional acho que era até 75, 80, alguma coisa assim. Aí eu vi as perspectivas agora de mercado, pós-quarentena, não tá legal, tal, fui lá e abaixei, não lembro para quantos agora, mas abaixei a nota dela para eu não colocar meu patrimônio, por exemplo, aqui no caso é 20%, ó, vou colocar 20% do meu patrimônio aqui num setor que tá bem cagado, não, vou colocar em outro setor, vou colocar em uma outra empresa, beleza? O que eu recomendo para vocês aqui embaixo tem a diversificação por setor, tá? Então aqui, se você coloca, escreve aqui o nome certinho, igual o setor que você colocou aqui, de cada um, ele vai puxar quanto que você tem de cada setor. Então o que, que eu tenho? Ó, tenho 17.400 em banco. Então vamos ver aqui, ó, quanto que eu tenho em banco. Ó, Banco Inter e Itaúsa, por isso que deu um valor alto, tá? 17.400. Construção civil, tem 7.000. Então é por setor. Aqui você começa a ver, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou bem exposto no setor bancário. Então, se der algum chabu lá no setor bancário, 50% do meu patrimônio praticamente está ferrado. Então, isso aqui serve para você não só diversificar nas empresas, como também no setor. Então, hoje aqui também eu tenho todos os setores que está aqui, está bem diversificado, eu tenho lá, não lembro certo, é mediana minha, mediana por quê, tá? A mediana ela desconsidera, se você vê os picos, tá? Como tem mais zero do que valor maior que zero aqui, né? 7.000 e tal, ele considera como a mediana zero, porque ela desconsidera todos os picos, tanto para cima quanto para baixo. Como eu já tenho alguns valores a mais aqui, tem alguns outros setores, então ela considera a mediana minha está dando em torno de 15% mais ou menos, 10%, eu não lembro agora certo, mas é a mediana que eu tenho aí em setor, beleza? Eu acho que não ficou tão longo assim essa explicação de como fazer esse balanceamento de carteira aqui. Eu vou deixar disponível essa planilha aqui para você. Talvez esteja um pouquinho diferente. Eu vou bloquear algumas coisas para não acontecer de você clicar e mudar e zoar toda a fórmula. Mas vai estar disponível aí para você. Dá uma olhada aí nos comentários, na descrição do vídeo. Ou então, se você está vendo pelo Instagram, lá no link na minha bio, beleza? Então, vai estar disponível para fazer o download, beleza? Então é isso aí, valeu!